Bom, dando continuidade às nossas digressões e considerações sobre a vida, hoje queria abordar um aspecto curioso da vida que tem duas faces diferentes. A vida humana, que é marcada por um início, meio e fim, nascimento, vida e morte, e a vida da humanidade, que na verdade é marcada também por um início, por uma continuidade e um fim que não nos pertence, que escapa a nosso tempo. Enquanto que um ser humano vive média de 80, 90 anos, a humanidade já vive alguns milhões de anos, alguns pela evolução e pelo desenvolvimento na face da Terra. Então há um critério diferente entre o humano e o ser humano. E eu estava querendo abordar exatamente essa continuidade que nos é dada, apesar da vida humana ter um princípio, meio e um fim. Freud, em um determinados momentos dele, dos estudos dele, ele definiu alguma coisa interessante. Ele dizia: o homem é um simples portador do genoma humano, um simples portador das células germinativas com uma função básica, dar continuidade à humanidade que ele recebeu quando nasceu e depois ele segue adiante e a humanidade continua. Quer dizer, de certa maneira, nós temos uma missão que a natureza nos dá. Aliás, eu quero também abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós estamos querendo falar do ponto de vista humano, do ponto de vista da natureza. Eu não estou com a abordagem religiosa. A religião é outro enfoque sobre a questão da continuidade humana e da continuidade do ser sobre a face da Terra. Mas eu não queria entrar nesse aspecto porque é uma outra dimensão, uma outra coisa. Estou querendo falar do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico, nós podemos dizer que a natureza tem duas exigências quanto à vida: continuidade, manter a vida, que chamou-se antigamente de instinto de conservação, e manter a espécie, quer dizer, a sexualidade, coisa que Freud estudou detalhadamente durante muito tempo. Então, a sexualidade mantém a espécie atuante e a proteção da vida, o instinto de conservação, como se chamava antigamente, hoje em dia já não tem mais essa designação, de alguma maneira zela pela continuidade da humanidade. Então, nesse sentido, nós temos uma missão. A gente nasce, a gente vive e a gente morre, de alguma forma, cumprindo uma coisa básica, uma missão que nós não temos interferência sobre ela. Nós somos mensageiros. A nossa missão é dar continuidade à vida. A nossa missão é dar continuidade à espécie. A nossa missão é manter a vida, de alguma forma, viva, progressiva, de alguma maneira evoluindo. Neste sentido, até corrigindo uma visão darwiniana, nós não evoluímos, nós nos adaptamos, nós nos mantemos. Nós procuramos manter a vida como a missão principal que nos foi dada pela própria natureza. Portanto, nós somos seres que nascemos, como nas Olimpíadas, carregamos a tocha adiante, entregamos aos nossos sucessores e saímos de cena. Portanto, a vida é continuidade. Agora, a nossa vida tem uma descontinuidade que muitas vezes é difícil suportar e admitir que, de alguma forma, cumprida a missão, podemos ir embora e podemos, de alguma maneira, dar por concluída a nossa missão. Neste sentido, a vida é continuidade.